Mais uma vez, boa noite aos irmãos. Fiquei sabendo de sexta-feira, talvez uma chuva que ia vir agora na noite de sábado e com certeza no domingo. E segundo o nosso celular também, tem ali o tempo, está marcado para segunda-feira. Sábado à noite não veio, não sei aqui na região de vocês, mas eu sou vizinho aqui, Cidade do Mar. Domingo também não, se esfriou, caiu a temperatura, a chuva não veio. E tem amanhã, para ver se, como está vindo a garoa, talvez engrossa mais um pouquinho e possa ser que essa chuva venha. Eu entrando para bater o cartão lá na minha firma, ali na guarita, o segurança ele fica com um radinho. E quando eu estava entrando, eu estava falando do tempo, da mudança do tempo. Devido ao ar seco em São Paulo, a grande poluição, e também o fogo aí, que a gente está vendo aí que está acontecendo na região. E essa fumaça do fogo está subindo, complicando mais ainda a qualidade do ar. E eu ouvi dizer que os governos iam tomar algumas providências para montar algumas tendas em determinados lugares para poder atender pessoas que têm problema de respiração, que usa bombinha devido ao ar muito seco. E quando eu cheguei em casa, a minha filha falou assim, eu não sei quantos ouviram isso, talvez não, falou assim, mãe, o pessoal estava comentando que parece que deu em algum lugar no noticiário que essa chuva que vai vir não é para a gente estar com a nossa roupa no varal. Por quê? Porque foi chamado de chuva negra, devido ela vai bater na poluição, e vai sujar a roupa. Mas não é a questão da água suja na roupa, é que depois, quando a gente vestir a roupa, a gente poderia ter problema de saúde, problema de pele. Então, para as roupas não estarem no varal, se acaso essa chuva vier. Então, fica o alerta aí para os irmãos. Eu não acredito que vai cair chuva escura, os pingos pretos, não é isso. Mas ela vai vir com sujeira da poluição do carro e da queimada das matas. Então, fica aí o alerta para nós, para a nossa saúde, para, se acaso chover amanhã, a gente não está com a nossa roupa no varal. Ok? Muito bem. Nós vamos para a nossa mensagem de hoje. O Daniel me incumbiu de pregar sobre o santuário terrestre. Santuário terrestre. É sempre bom a gente estar recapitulando. Nós sabemos muito ou o suficiente referente à palavra de Deus. É passado em várias lições no decorrer dos anos. Também outras pessoas pregam sobre esse assunto, mas nunca é demais nós estar aprendendo. Por quê? Às vezes sempre aparece uma coisinha nova. Eu gosto da nossa igreja por isso, porque quando nós estamos, vem um pregador pregar a mensagem, ele traz alguma coisa diferente, e naquela coisa diferente pode só fazer a diferença para a nossa salvação. Ok? Então vamos rapidamente ir ao texto bíblico. Êxodo 25, capítulo 25, versículo 8. Ok? Todos prontos já? Ainda não? Êxodo 25, capítulo 25, versículo 8. O santuário terrestre, leio, está escrito assim, na minha versão: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Então, Deus disse para Moisés, para que Moisés pudesse construir um santuário, para que Deus pudesse habitar no meio do povo. Ok?
Então, o que era o santuário? Lugar de habitação de Deus com o seu povo. O santuário. A palavra santuário, ela também tem outro significado. Ela vem do que é sagrado ou das coisas santas. A palavra santuário, ela tem um sentido de igreja. Ok? Igreja. Então, santuário, lugar de habitação de Deus. Aqui é um lugar de habitação de Deus, sim ou não? Sim. E aqui é uma igreja, sim ou não? Sim. Muito bem. Mas, além de santuário e igreja, também ganha um outro nome. Tabernáculo. Muito bem. Outro nome. Templo. Muito bem, irmãzinha. Templo. Ok? Isso aqui é um templo. É uma igreja. Outro nome. Casa de Deus. Muito bem. Casa de Deus. Eu coloquei na minha lista também Casa de Deus. Também tem catedral. Ok? Catedral. Também tem capela. Só que é um lugar menor, mas não deixa de ser um lugar sagrado. Ok? Então, o santuário tem todo esse significado. É um lugar sagrado aonde Deus faz habitação com o seu povo. Irmãos, eu tenho muitas passagens bíblicas aqui, então nós vamos só ficar nesse por enquanto, para vocês. Eu vou discorrer as outras no decorrer do sermão, da exposição, e os irmãos só acompanham, ok? Porque é muita coisa. O que havia no santuário, no Santíssimo? Vamos lá. Aqui está o santuário, e ali está, aqui é o pátio, e ali o santuário, que vai se dividir em dois. O que havia no santuário? No Santíssimo, o que havia? A Arca da Aliança. O que continha na Arca da Aliança? Maná. Muito bem. Então, afiado. Então, no Santíssimo havia a Arca do Concerto, que continha os 10 mandamentos. Aí depois tinha o véu, que fazia a separação entre o santo lá em cima e o santíssimo aqui embaixo. Ok? Vamos ver o que mais. E no santo, o que havia? Vamos ver. A mesa que continha quantos pães? 12 pães, representando no Antigo Testamento as 12 de... Muito bem, estou gostando de ver, vocês estão afiados. As 12 tribos de Israel. Também pode fazer uma alusão para o Novo Testamento, para os 12 discípulos de Jesus. O que mais também havia no santo? Vamos lá. Clicando aqui. O candelabro, que havia nele 7 lâmpadas. Ok? Que corresponde a 7 períodos, cada lâmpada representando 7 igrejas do Apocalipse. Ok? 6 já se cumpriram, uma lâmpada está acesa, que é Laodiceia, e a igreja que representa Laodiceia, segundo o Apocalipse, ela guarda os 10 mandamentos de Deus. Ok? Vamos avançar. O altar de ouro. Também havia o altar de ouro. Êxodo 40, 26. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu. Então o véu está à frente, diante do véu também havia o altar de ouro. Ok? O altar de ouro também tinha o nome de incensário. Ok? Queimava-se o incenso,
que iria representar as orações do santo, do povo de Deus. Muito bem, vamos ver o que mais. O que havia no pátio? Êxodo 40, 33. O que havia no pátio? O altar do holocausto. Êxodo 40, 33 diz assim: e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele o holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Muito bem. O que mais havia no pátio? A bacia com água. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e encheu a água para se lavar. Ficava no meio, entre a tenda, lá, o santo, e o altar. Então fica no meio, ok? Muito bem. Eu vou discorrer aqui. No Santíssimo, o testemunho é o concerto que Deus fez com Israel em obedecer aos 10 mandamentos. A arca era uma caixa feita de acácia, coberta de ouro por dentro e por fora. O propiciatório era a tampa da caixa, feita de ouro e com 2 anjos prestando reverência aos 10 mandamentos, a santa lei de Deus. O véu que separa o primeiro do segundo compartimento era de cor azul, púrpura e carmesim, essas 3 cores, trabalhados a fios de ouro e prata. Acima do propiciatório, da arca da aliança, havia uma tampa, o propiciatório. Havia o Shekinah, que era a manifestação da presença divina. Então, o que o povo de Israel via na tenda do santuário terrestre? Um facho de luz que ia lá no Santo do Santo, representando a presença do Deus Todo-Poderoso na vida dos israelitas. Irmãos, vamos discorrer aqui. Eu já ia adiantar, mas vamos discorrer aqui. Assim não fica uma coisa atropelada e repetitiva, né? Quem entrava no pátio? Quem entrava no pátio? Os pecadores arrependidos. Então, os pecadores arrependidos, quando eles se sentiam que estavam com alguma falta, contra algum dos 10 mandamentos de Deus, haviam pecado, eles pegavam um cordeirinho que iria representar o nosso Senhor Jesus Cristo, sem mancha, sem mácula, sem defeito, e aí ele escolhia aquela ovelha, e aí ele pegava, colocava aqui no seu ombro e andava até onde é que estava lá o santuário, e quando chegava lá, ele colocava a mão na cabeça da ovelha e confessava sinceramente o seu pecado que ele havia cometido. Assim que ele terminava de confessar, ele pegava ali onde era o holocausto, ele degolava a ovelha junto com o sacerdote e matava. Aquela cena impressionava o pecador, por quê? Porque quando ele via a ovelha morrendo e o sangue quente ainda escorrendo, passando pela mão dele, devido a ele fazer o corte ali no pescoço, ele ficava assustado, porque ele dizia assim: era eu que deveria morrer pelo meu pecado, era eu, e saía se batendo, e uma ovelhinha morreu inocente pelo meu pecado. Tem mais uma coisa interessante. A ovelha, quando ela era escolhida sem mancha, sem defeito, quando você achava a ovelha ela não fugia e nem se reagia nem nada, mas saía lágrimas dos olhos da ovelha. Vocês sabem por quê? Porque ela sabia que ela ia morrer. A gente sempre aprende alguma coisa nova.
Eu estava dando estudo bíblico para uma menina referente a esse assunto, e no meio do estudo a menina começou a chorar. Aí eu parei o estudo e falei assim: tá tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? Você quer parar o estudo? Ela falou assim: não, porque eu lembrei de uma cena. Aí eu falei assim para ela: o que foi? E ela falou assim: meu pai tinha um sítio, e a gente criava os animais e matava a galinha para comer, entre outros animais, o porco, e entre outros animais. Mas quando meu pai ia matar um carneiro, havia lágrima nos seus olhos, e eu não entendia. E agora você explicando isso, eu me lembrei, e principalmente quando você falou que ela não reagia e saía correndo. E é interessante, às vezes a gente está dando estudo bíblico e a pessoa, ela compartilha com o estudo, e a gente vê a palavra de Deus se cumprindo fielmente. Pecadores arrependidos havia no pátio. O que mais havia no pátio? Eu acho que não é no pátio. Vamos ver. Tá. E o que havia no Santíssimo? O sacerdote. No santo, ok? E no Santíssimo? Então aqui, os pecadores arrependidos no pátio, o sacerdote no santo, que é o primeiro compartimento que entra daqui de fora para dentro, e no segundo compartimento, quem havia lá no segundo compartimento? O sumo sacerdote, que entrava nesse compartimento uma vez por ano, para fazer expiação de todos os pecados do povo. Muito bem. De que outro santuário? De que outro santuário o santuário da terra era cópia? Do santuário celestial. Abra aí a sua Bíblia. Êxodo 25, 40. Vocês já estão em Êxodo 25, está fácil aí. Se é que vocês não fecharam. Êxodo 25, 40. Acharam? Atenta, pois, Deus falando para Moisés: atenta, pois, que faça conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Então Moisés era para fazer cópia de um santuário celestial que foi mostrado para Moisés no monte. Irmãos, o santuário terrestre deveria ser idêntico com o santuário celestial. Moisés não poderia colocar os móveis de qualquer jeito. Deveria ser da mesma forma como se apresentava o santuário celestial. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Acho que aqui tá bom. Tá. Vamos lá. A Arca da Aliança, a Arca do Concerto, onde ficavam os 10 mandamentos, aonde que representa isso na nossa igreja hoje? O púlpito. Muito bem. Aqui se faz um lugar sagrado, santo. Aqui não é brincadeira, aqui não é lugar para se brincar. Aqui é um lugar santo. Por quê? Porque a presença de Deus se faz presente aqui, com qualquer pessoa que traga a mensagem, quer seja uma pessoa de idade, quer seja uma pessoa de meia idade, quer seja uma criança. O lugar aqui é santo, porque Deus se faz presente aqui, ok? Não deve ser tratado de qualquer jeito esse espaço dentro do templo, dentro da igreja de Deus, porque é um lugar santo.
Uma certa ocasião eu visitei uma igreja de parente, então nós somos visitados e a gente vai na igreja. E eu fui lá no domingo, aí teve a escola dominical, e depois teve o culto, e quando foi 11h30, meio-dia, terminou. Aí os irmãos começaram a se cumprimentar, que nem nós fazemos no dia de sábado, tal, aquilo, isso. E eu estava ali um pouquinho para fora, ali próximo da porta, quando de repente os irmãos começaram a tirar os bancos para lá, para cá, e recolher o banco para o fundo da igreja, até ali normal. E as irmãs começaram a lavar a igreja, jogaram água, sabão e começaram. Mas antes disso, as crianças começaram a jogar bola dentro da igreja. Trouxeram uma bola de futebol e naqueles momentos, até tirar o banco, eles brincando, jogando bola dentro da igreja. Nós não podemos fazer isso no lugar que é um santuário de Deus, principalmente aqui, que é o Santo do Santo. Nós temos mais ali a representação da mesa dos pães, os 12 pães. Essa mesa, irmão, segundo a leitura bíblica, Moisés tinha que colocar ela para o lado norte, ok? Não poderia ser diferente, ela teria que ficar para o lado norte. E o candelabro teria que ficar para o lado sul. Pilha, ou eu, aqui? Eu acho que não. Estou clicando uma vez só, vamos ver. Eu acho que. Vamos ver. Tá. Agora foi. O candelabro deveria ficar para o lado sul. É o que está escrito na Bíblia. A mesa para o norte, o candelabro para o sul. A arca da aliança deveria ficar para o leste. E o altar do sacrifício e a bacia de água para o oeste. Então, toda vez que o santuário terrestre era desmanchado e o povo se movia e Deus pedia para montar de novo, ele teria que ser montado nesse sentido, ok? A mesa para o norte, o candelabro para o sul, a arca da aliança para leste e o altar, o altar do holocausto e a bacia da água para o oeste. Antes de começar aqui, eu estava tentando me localizar aqui, a questão da igreja aqui. Então, vou fazer essa representação para vocês. Veja só. Aqui vocês têm a saída da igreja. Quando nós vamos para a esquerda, tem a Avenida Yervant. Correto? Estão me acompanhando? Avenida Yervant. Quando eu chego na Avenida Yervant, eu estou aqui na igreja, viro aqui com o carro ou a pé, e vou na Avenida Yervant. Quando eu chego aqui na Avenida Yervant, é mais ou menos assim, irmão. Para lá, eu vou para sentido Diadema, correto? Sim. É isso? Isso. Diadema. Isso. E para cá, eu vou para sentido Interlagos. Isso. Vamos, já que eu não estou na COPC, né? Interlagos. Isso. Irmãos, o sol nasce a leste. Quando vocês saírem de casa, vocês vão perceber que o sol nasce aqui assim, ó. Sentido Diadema. Ok? Sentido Diadema. É verdade. Ok? Isso. Aí ele vem aqui assim, ó. E quando está se findando o sol, ele desce lá e morre a oeste. É verdade. Sim. Ok? Sentido Interlagos. Muito bem. Muito bem. É verdade. Agora, Moisés não poderia colocar a mesa do pães. Por favor. Eu devo estar tocando sem querer e põe lá naquela ilustração. A mesa não poderia estar de nenhuma maneira para o sul. Então Moisés não poderia colocar esta mesa dos pães desse lado de cá. Por quê? Porque o norte
quando eu estou indo sentido aqui a Hiervante, e se eu continuar subindo aqui, ó, eu vou lá para o metrô Jabaquara. E quando eu estou indo para o metrô Jabaquara, antigamente era assim: metrô Jabaquara sentido a Santana. O metrô sai dali e vai sentido assim, ó. Ele faz algumas curvas, mas ele vai sentido aqui assim, ó. E aí o que acontece? Ele está indo para Santana, Zona Norte. Então a mesa dos pães, ela não deveria estar aqui do lado do sul. Moisés deveria colocar a mesa sempre deste lado aqui. E o candelabro, agora sim, sentido aqui Santa Amaro, aqui ó, Zona Sul. A gente pega aqui Zona Sul, Jabaquara, vindo para Copecê, Hiervante e para aqueles lados lá para Santa Amaro, Zona Sul. Então, o candelabro, ele deve estar aqui, deste lado aqui, ok? Para a Zona Sul. Então, toda vez que se desmontava o santuário terrestre, ele deveria estar montado nesse sentido. E qual a importância disso? Muito. Não há mal nenhum que nós construímos a nossa igreja com um púlpito para cá, com um púlpito ali, com um púlpito para lá, ou com um púlpito para lá, e a entrada da rua é para cá. Não tem problema nenhum. Mas o santuário terrestre, esse púlpito era para estar lá. Lá. Sentido do sol, sentido do leste. Ok? Muito bem. Irmãos, sem ser o Daniel é muito entendido da Bíblia, até mais que eu, teólogo. Sem ser o Daniel, de que lado que Jesus vai vir? Quando Jesus voltar, a Bíblia fala, de que lado que Jesus vai vir? Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, Interlagos, ou Osasco, ou Zona Leste? Leste, que era onde fica o santuário. Onde que fica o santuário. Ela matou a charada pela explicação. Onde fica o púlpito. Irmãos, quando Jesus voltar, ele vai vir do leste. Ele vai vir daqui. Então é bom saber disso. É bom a gente estudar a Bíblia por causa disso. Fala assim, nossa, eu não tinha noção nenhuma de onde que Jesus vai voltar. Eu sabia que Jesus ia voltar, mas de que lado ele ia voltar? Eu estou esperando a volta de Jesus. Vamos supor que a gente esteja vivo na volta de Jesus. Mas quando a gente vê agora o sol nascendo todos os dias e tem apoio bíblico falando que Jesus vai voltar do leste, então agora eu sei de onde o meu Salvador vai vir. E vocês querem ver um versículo bíblico? Tem um versículo bíblico que, se eu não me engano, eu vou colocar assim, mas eu acho que foi o próprio Jesus que disse. Ele disse assim: assim como o sol sai do oriente, assim como o relâmpago sai do oriente e vai para o ocidente, assim será a vinda do Filho do... Pronto. Oriente é leste, Oriente é Japão, os orientais. E através da Bíblia, eu até descobri para onde fica o Japão. Se eu quiser ir para o Japão, eu falo assim, opa, não é para lá. Se eu for a pé, não é para lá, é para cá. Sentido diadema. Sentido diadema. Aí eu vou caminhando para lá, sentido do sol, e aí eu vou chegar no Japão. É impressionante. Sem querer, a Bíblia me deu isso daqui. Ok? Deus faz as coisas bem feitas, Ele não faz de qualquer jeito. É impressionante isso. Entendeu? Então, o que quer dizer isso na nossa vida? Que quando Deus pede para a gente fazer as coisas para Ele, não é também para a gente fazer de qualquer jeito. Quando Deus pediu para Moisés construir o santuário igualzinho, que fosse cópia, imagem do celestial, Moisés não poderia fazer o santuário terrestre de qualquer jeito. Então aí ele fez do jeito que ele deu no céu. Um móvel para lá, esse móvel para cá, o púlpito de Deus, o altar de Deus, a presença de Deus a leste,
o cordeiro aqui, o sacrifício, ok, a oeste. E agora tem outros segredos aqui. Olha só que interessante. E nós vamos concluir a mensagem. O santuário terrestre era a cópia do santuário celestial. Quando foi que o santuário celestial perdeu a vigência, a sua validade? Não precisam abrir a Bíblia. Mateus 27, 50 e 51 diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fendeu-se as rochas. Quando foi que o santuário terrestre perdeu a validade? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário. João Batista disse assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assim que viu Jesus. Aí se aproximou de Jesus e falou assim: João, me batiza. Jesus se aproximou de João Batista e falou: João, me batiza. Eu vou te batizar? Convém eu ser batizado por ti? Não, faça assim para que se cumpra as Escrituras. Aí Jesus foi batizado. Mas antes ele tinha falado para a multidão que ele estava pregando. João falou: Eis o Cordeiro de Deus. E agora, como o Cordeiro de Deus, ele morre para a remissão dos nossos pecados. O santuário terrestre perde a sua validade na morte de Jesus. E qual santuário está em função atualmente? Hebreus 8, 1 e 2. Ora, a essência das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade, nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Qual santuário está em função atualmente? O santuário do céu. O que Jesus Cristo está fazendo lá no santuário celestial? Ele está intercedendo por nós. Assim como o sacerdote intercedia por nós, ele está na presença do Pai. E quando José peca, lá no meu quarto eu fecho minha porta e me ajoelho e confesso o meu pecado. Pai, pequei. E aí eu começo a confessar os meus pecados. Jesus, lá do santuário celestial, olha para a minha oração, para a oração de vocês, a gente confessando. Na presença do Pai, ele volta novamente e fala assim: Pai, José nesse momento ele está confessando os seus pecados. Pai, olha as minhas mãos e os meus pés. Eu morri pelo José. Pai, perdoa-lhe o José. Deus olha para a mão de Jesus e fala: o José está perdoado. Mas irmãos, nós temos um probleminha aqui. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Porque antes do José nascer, Deus pegou os pecados do José antes dele nascer até o José descer à sepultura, jogou tudo em Jesus. E os meus pecados foram todos pagos em Jesus. Agora eu preciso fazer a minha parte e lançar os meus pecados em Jesus, confessando. Mas o problema é que às vezes nós vamos confessar o nosso pecado a Deus e nós fazemos assim. E eis um pequeno probleminha: Pai, perdoe os meus pecados. E aí Deus fala assim: quais? Porque nós não estamos confessando aquele pecado. Deus não quer que nós falemos assim: Pai, perdoe os nossos pecados. Ele quer que nós confessamos aquele pecado que nós estamos pecando. E por que Deus quer que nós façamos isso? É simples, para a gente perceber o quanto nós erramos naquilo e para a gente se consertar. Porque é muito fácil a gente falar assim: Pai, perdoe os meus pecados. Aí eu nunca vou sentir realmente o que é o pecado, ou qual o meu pecado que eu estou pecando. Deu para vocês entenderem? Então o povo de Israel, eles pegavam a ovelha, colocavam a mão na cabeça da ovelha e confessava realmente os seus pecados.
e não falava assim para Deus ali, naquele momento: Pai do céu, Senhor Jeová, perdoe meus pecados. Não, ele confessava os seus pecados. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Como é que faz? Tem que falar com ele? Sim, irmã. Em particular, pecado não se confessa para pastor, pecado não se confessa para padre, pecado se confessa em particular você somente com Deus. Por isso que Jesus falou assim: você vai no seu aposento, no seu quarto, fecha a sua porta e conversa com Deus o seu pecado e pede perdão pelo seu pecado para Deus. Ok? Vamos finalizar? Volta àquela imagem que tem todas as ilustrações ali, Daniel, por favor. Pode ir. Aquela que tem os móveis. Muito bem. Vamos finalizar. Em determinada ocasião, Jesus estava andando aqui nessa terra e ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus era fantástico. Ele fazia assim, ele pregava para a multidão, estava pregando as boas novas, e em um determinado momento ele fazia assim: e eu quero que vocês saibam o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quando ele falava isso, aquela multidão fazia assim: espera aí, ele está querendo dizer que ele representa aquelas coisas do santuário? Todo o santuário está representado por Jesus. Quando Jesus disse que ele era o caminho, a primeira porta, Daniel, só a primeira porta, aqui ó, a primeira aqui. Ele falou: eu sou o caminho, vocês têm que passar por ali e confessar os pecados através da ovelha. Como eu sou a ovelha, então você já confessou o pecado. Eu sou a verdade, a segunda porta, quando ele está falando eu sou a verdade. E eu sou a vida está no Pai, aonde que a irmãzinha lá falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E passando por esse caminho, ninguém vai ao Pai, lá na presença onde é que estava o Shekinah, a luz divina, ninguém vai ao Pai se não passar por mim. O caminho, a primeira porta, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Detalhe: para ir até Jesus é necessário guardar os 10 mandamentos, porque se existe um santuário lá no céu que foi cópia, então lá no céu tem um santuário que está os 10 mandamentos em vigência até hoje. E para ter a vida eterna é necessário ir através de Jesus até o Pai e confessar os seus pecados. Que pecado? Algum ato de transgressão mediante aos 10 mandamentos. Algumas pessoas têm imagem de escultura, adoram imagem de escultura. E o que pode ser uma imagem de escultura? Além da imagem de escultura: o dinheiro, um jogador de futebol, um artista de televisão, o carro, a esposa, o filho. Pode ser um ídolo. Ok? Muito bem. Em outra ocasião, Jesus estava pregando e ele disse assim: eu sou a porta. Olha lá, a porta. Tem 3 portas. Então o pessoal entendia o que ele estava falando. Em outra ocasião, Jesus estava pregando e quando estava na metade da sua pregação, ele falava assim: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí representava ali o sacrifício e o sacerdote quando ia lavar. E o pessoal fala: nossa, será que ele está querendo dizer que ele representa aquela ovelha lá do santuário? E em determinada ocasião também Jesus estava pregando e ele disse assim: eu sou a luz do mundo. Candelabro, representando as 7 igrejas do Apocalipse e as luzes acesas do candelabro. Eu sou a luz do mundo. E por fim, um móvel que ficou faltando ali, o do meio, o pão da vida. Ele diz também: eu sou o pão da vida. E o incensário representa as nossas orações que sobem até Deus. Ok? Muito bem.
Como nós estamos sempre aprendendo coisa nova, esta semana, não sei se o pastor Gessé disse isso aqui, mas eu aprendi com ele e eu gostei muito. Ele disse isso, acho que foi 2 sábados atrás lá na igreja, e possa ser que ele já tenha dito isso para vocês, mas eu vou repetir. É uma coisa interessante. Se acaso os judeus tivessem se convertido com a vinda de Jesus lá naquele momento, todos os judeus tivessem convertido, o que aconteceria com Jesus? Porque ele só foi para a cruz por causa que os judeus não se converteram e mataram ele, entregando ele na cruz para os romanos. Mas se todos os judeus tivessem convertido, o que aconteceria com Jesus? Foi a pergunta que o pastor lançou e ninguém respondeu, e aí o pastor Gessé respondeu. Ele iria andar até o santuário terrestre e se oferecer como sacrifício para o sacerdote. E eu fiquei impressionado com isso, porque por causa de uma coisa: de qualquer jeito Jesus teria que morrer. Ele iria dar a vida pelos nossos pecados. O Israel aceitou ele como seu salvador? Tudo bem, tranquilo. Mas e nós? Ele iria se sacrificar como ovelha muda por causa dos nossos pecados. Que Deus possa nos abençoar essa noite, que nós possamos ter essa reflexão e sempre continuar com Jesus na nossa vida. Amém? Muito bem, para terminarmos, vamos colocar de pé e vamos cantar o véu do santuário. E que verdadeiramente possamos ter aprendido e possamos cada dia ir ao santuário de Cristo Jesus. Amém? Santuário do templo. Dentro do
Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, porque Tu nos mostraste através do santuário que o Senhor faz presente na nossa vida. Obrigado por tudo, pelo sacrifício, pelo que Tu és e pelo que Tu representa. Fica conosco nessa semana que se inicia, Pai. Como dizem os nossos irmãos, que é desconhecida para nós, mas não para Tu. Que o Senhor possa proteger todos os Seus filhos que estão aqui. Seja com cada um, derrame as Suas bênçãos. E nos proteja, Senhor, ao voltar para os nossos lares. Fique com cada pessoa também que está assistindo esse culto através do vídeo. Que o Senhor possa abençoar a cada familiar presente ali também. Obrigado por tudo. Pedimos perdão dos nossos pecados. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.